As pessoas costumam associar a ideia de seitas com a ideia de grupos que fazem rituais macabros e obscuros, ou então que tem pessoas zumbificadas e alucinadas devido a alguma lavagem cerebral, ou então ainda muitos associam a ideia de seita com a ideia de religião, e muitos, por fim, também associam a ideia de seita com a ideia de facções, dissidências ou grupos que saem de religiões tradicionais. Mas na verdade nenhuma dessas associações é realmente essencial para se entender o problema da seita. Os problemas psicológicos que ela pode acarretar para os seus membros e também os problemas sociais que ela pode gerar para a comunidade no entorno, a sociedade mais ampla. Quem já assistiu outros vídeos aqui do canal já deve ter percebido um pouco os motivos pelo qual eu estou afirmando isso, e eu pretendo também em mais vídeos ir esclarecendo por que não tem a ver com essas questões do imaginário popular que a gente tem aí das seitas. O alerta que você precisa tomar para não cair nas malhas de grupos que nas aparências são benevolentes, mas tem dinâmicas lá dentro que são bastante perigosas, diz respeito a um problema que quando a gente era criança a gente chamava de panelinha. Pode até parecer simplista falar dessa maneira, mas é uma maneira bastante didática para se entender em poucos minutos. O que eu estou chamando aqui de panelinha é um grupo que dá uma preferência exagerada, demasiada para os membros do seu próprio grupo, e isso em prejuízo, em detrimento ao que é de fora, ao que não faz parte do grupo. Ele vai construindo defesas exageradas, desnecessárias contra o que é de fora e ao mesmo tempo superproteção, uma proteção exagerada entre os próprios membros daquele grupo. No médio e longo prazo, isso vai acarretando com que os membros do grupo comecem a enfraquecer os seus vínculos externos e, em consequência, ficar cada vez mais dependentes e mais necessitados da proteção e dos vínculos internos daquele grupo. A primeira conclusão a partir desse raciocínio é que as seitas podem se formar em qualquer lugar. Não tem nada a ver com se é um ambiente religioso ou não. Como religião é uma coisa que na nossa história ela faz parte, é meio que algo universal, então ela vai ser muito comum em religiões, simplesmente porque a religião é uma coisa muito comum em qualquer manifestação, em qualquer cultura humana. Mas as seitas também podem se formar totalmente sem nenhum problema em outros ambientes, até antirreligiosos ou ambientes empresariais, meios familiares, ambientes comunitários diversos, associações, grupos dos mais diversificados, grupos de amigos, clubes, times, academias, escolas de todo tipo que vocês imaginarem, ambientes psicoterapêuticos e, em última instância, até uma relação entre duas pessoas já é suficiente para formar as estruturas que existem de manipulação e de dominação de qualquer tipo de seita. A segunda conclusão, o raciocínio que a gente pode derivar dessa linha de argumentação que eu estou trazendo aqui, é que os grupos não necessariamente nascem na forma de seitas. Eles tendem a nascer como qualquer grupo nasce. São relações humanas que vão se formando, são vínculos humanos. E com o tempo eles podem seguir um caminho de desenvolvimento mais sectário ou não. Os grupos humanos, quando vão se formando, quando as pessoas vão se associando, elas vão criando as suas forças dentro daquele grupo que coexistem. Forças mais internas de proteção grupal, forças mais externas de defesa grupal, mas também uma terceira força que é de interação com o meio externo. Forças de associação daquele grupo com outros, de convívio harmônico, de cooperação, entre outras coisas. Então vamos dizer que pode ser como uma balança, onde um grupo ele pode se tornar, por um lado, mais defensivo contra o ambiente externo e por outro ele pode ter forças que procurem fazer uma associação, uma interação maior com o ambiente externo. Nesse jogo de forças, se a balança desequilibrar muito para essa tendência de se fechar, pode chegar num ponto de não retorno, quando aqueles membros do grupo mais defensivos começam então a pressionar e a excluir os membros mais abertos, então o grupo vai tendo uma tendência de só ficar entre eles aqueles que são mais fechados mesmo e mais autoprotetores entre si. Aí cada vez mais quem entra vai ficando mais
fortalecendo essa dinâmica e vai ficando mais dependente daquela dinâmica do próprio grupo e enfraquecendo os vínculos com o meio externo. E dessa maneira, aí é como se fosse um ponto de não retorno, ou seja, um câncer que ele já cresceu demais, ele já se instaurou, já criou raízes e que agora ele só tende a crescer mesmo. As células sectárias não são mais a exceção naquele grupo, não são mais pequenas falhas do grupo, e sim já se transformou na tendência do grupo como um todo. Por isso que isso acaba parecendo mesmo aquelas panelinhas de criança. Não sei se vocês lembram, às vezes você tem um amigo, você se dava muito bem com ele, e aí ele entrou naquela panelinha daquela turma chata, ele virou um chato, arrogante, já não interage bem com quem está fora, e aquele grupo começa a ficar um grupo que entre eles se protegem, então é como se fosse um pequeno exército, eles têm ganhos de se proteger uns aos outros, mas com relação aos de fora são aqueles que ficam mais excluídos, vistos como arrogantes ou separados. Parece brincadeira, mas a dinâmica é muito assim e funciona entre adultos, funciona entre grupos grandes e, em última instância, pode crescer até o tamanho de grandes sociedades, grandes nações. Então é isso aí, espero que tenham gostado dessa associação que eu fiz aqui, meio de improviso. Se estiverem gostando, compartilhem, curtam, coloquem seus comentários e coloquem também as suas dúvidas daquilo que eu possa tratar em próximos vídeos. Ok? Até um próximo vídeo de O que é uma seita.